estarmos hoje novamente reunidos aqui nesse dia que separamos, que o Senhor mesmo estabeleceu para a dedicação do seu santo nome, né? E também para nos alimentar, né? Depois de ter uma semana, talvez cada um aí em seu contexto, uma semana puxada, né? O Senhor é bom em nos dar esse dia para dedicar-lhe e, claro, estar em comunhão uns com os outros, né? Aquela canção também que cantamos sobre a comunhão, né? Muito linda, muito boa e muito boa para ser refletida, né? É uma mensagem tremenda. Se você cantou com o coração, bom, hora de aplicá-la, né? Aquela redenção de Cristo na cruz não é à toa, é para que estabeleceu o perdão de forma horizontal, mas também vertical, né? Uns com os outros, nos amando, respeitando, falando sempre com a verdade, mas também amor, né? Obrigado. Então, que isso seja, além de boca para fora, seja também para dentro, né? Para nossos corações, refletindo no que Pedro disse, né? A música também serve para refletir, para estar em concordância com o que nós cremos, né? Bom, irmãos, eu quero que vocês... Eu sei que foi lido o Salmo 103, mas ele mais vem para explicar o contexto da misericórdia de Deus, na qual esse Deus Todo-Poderoso esteve com aquele povo pós-exílio em Ageu, né? Nós estamos tratando o quarto sermão baseado em Ageu, tá? Essa noite vamos continuar ainda com isso. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Ageu 2, no capítulo 2, versículos 10 até o 19, será a mensagem em consideração nessa noite. E esse já é o descanso no poder e na palavra de Deus, que ela por si, só ela fale aos vossos corações nessa noite. Minha tarefa é nada mais explicar um pouco o que ela já está dizendo, né? Mas a aplicação vem por meio do Espírito em sua vida, e eu clamo ao Senhor para que essa noite seja assim, em você e em mim, né? E não somente ser ouvintes da palavra, como o Tiago fala, sino fazedores da palavra de Deus. Então, Ageu 2, e eu abri Marcos, não é Marcos, é Ageu aqui. Ageu 2, capítulo 10 ao 19, eu vou dar leitura, estou na versão da NAA, da Nova Almeida atualizada. No 24º dia do 9º mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva a carne santificada na borda da sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com graniço e tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês que voltasse para mim, disse o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, de hoje em adiante, eu
eu abençoarei vocês. Irmãos, chegamos agora nessa terceira mensagem, ou terceira profecia, né? Ou uma exortação de parte do Senhor dos Exércitos, como que diz, né? Por meio do seu profeta Ageu, ao povo de Israel. Essa era a mensagem, tinha uma direção ao povo que foi separado por Deus, esse povo de Israel. Nós tínhamos também examinado até aqui sobre essas primeiras duas mensagens de Ageu, né? Essa aqui já é a terceira. E na primeira nós vimos que Deus queria que o seu povo considerasse as prioridades deles, que certamente estavam equivocadas. Não estavam de acordo com o que Deus queria que eles fizessem. E, além disso, também a consertar elas por meio de um arrependimento. Deus esperava isso deles. E logo na segunda mensagem, vimos que Deus os faz refletir sobre as expectativas que eles tinham de um templo antigo e sobre o novo que deveria ser construído. Essas expectativas muito altas, expectativas humanas, como nós vimos na mensagem anterior. Mas visando a glória daquele que enche o templo e não meramente uma estrutura, né? Não meramente no prego, senão no Deus da glória, no Deus de glória. Quem deveria ser adorado era esse Deus criador e não uma maquete em si, não pedras, não deveriam ser adorados, senão somente esse Deus criador. E depois de Deus ter chamado, então, o seu povo à reflexão, e logo ele chama ao trabalho, a mãos às obras, agora vamos ver aqui nesse contexto que por causa de que o povo ainda estava com as mãos sujas, e essas mãos sujas se devem a uma desobediência, Deus os chama agora a considerar os seus corações. Deus chama a considerar seus corações na adoração, né, desse povo que deveriam render a esse Deus que é somente santo e ele somente merece toda adoração e reverência, né? E também que esse Deus é rico em misericórdia e ele dá bênçãos decorrentes da santidade de Deus pela obediência que o povo deveria entregar a esse Deus. Deus é bom até em dar bênçãos. As misericórdias de Deus, como vimos, Salmo 103, são abundantes, né? Mesmo o povo não merecendo, ele abençoa o seu povo. Por isso, o título dessa noite do sermão é Considerando o Coração na Adoração. Considerando o coração na adoração, que está baseado também nessa série de o povo de Deus agir, não somente numa igreja local, senão como seres que portamos a presença de Deus. Se você está em Cristo, você tem o Espírito em sua vida, e seu corpo ali é o templo onde mora, onde reside a presença desse Deus Santo. Então, esse agir também se deve na sua vida, né? Não somente na igreja local, mas na sua vida. E veremos aqui na palavra de Deus que quando o pecado, ele não é confrontado, vamos falar sobre o pecado, porque aqui a gente tem as perguntas de Ageu referente, fazendo ao sacerdote sobre o pecado, sim, sobre o pecado que é contagioso. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus que quando esse pecado ele não é confrontado, ele contamina a nossa vida, essa vida que deve ser de adoração a esse Deus, que nos criou e também nos salvou em Cristo Jesus. E vamos ver daqui a santidade de Deus, ela é imensa. E sem ela, como diz Hebreus 12:14, ninguém viverá o Senhor, sim a sua santidade. E veremos que o pecado tem consequências ruins, mas quando o arrependimento é manifestado na obediência ao Senhor, as bênçãos do Senhor são derramadas para nós pela sua misericórdia. Vai ser a mensagem entregada nessa noite. E o primeiro ponto que eu quero entregar para os irmãos será do versículos 10 ao 14. Eu separei em 3 blocos esse contexto. E será sobre a santidade e o pecado, né, 2 polos bem opostos, santidade e pecado, na adoração. Né, qual deve prevalecer? Vocês sabem a resposta. Deve ser a santidade. Né? E no versículo 10, o texto da noite começa com uma nova datação, datas sendo colocadas. Hoje de manhã nós estivemos discutindo sobre a datação do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se você não ouviu, eu peço que você venha domingo de manhã para saber. Eu não vou dar um resumo hoje porque você tem que vir, tá bom?
A palavra do Senhor diz, a mensagem do Senhor que ele enviou por seu profeta Ageu, diz que foi entregue depois de 4 meses dessa primeira mensagem que foi feita no dia 29 de agosto do ano 520 a.C., segundo o calendário gregoriano, né? Essa foi a primeira mensagem, se encontra lá em Ageu 1, né? E depois de 2 meses, vem a segunda mensagem, que foi feita no dia 17 de outubro do ano 520. Então, chega essa terceira mensagem que nós acabamos de ler, no dia 18 de dezembro, ou seja, no 24º dia do nono mês, né, no segundo ano do reinado de Dario. Traduzindo para o calendário gregoriano, que nós vimos hoje, que está um pouco desfasado, né, 6 anos de retraso, mas vamos continuar assim, né. A irmã Paula não quis voltar para 2020, então vamos ficar no 2026, né, irmã? Então, no dia 18 de dezembro, que é essa mensagem que foi entregue, no ano 520 antes de Cristo, o Senhor agora fala novamente, ele entrega outra mensagem por meio do seu profeta a essa nação, a esse povo de Israel. O Senhor ainda queria que esse povo seja avivado, ainda tinha problemas, por isso a mensagem novamente é entregue. E no versículo 11, temos a primeira parte da mensagem. A primeira parte da mensagem, que é essa aqui. O Senhor dos Exércitos, né, aquele que tem poder, nós já vimos, falamos sobre isso, aquele que tem poder, né, Senhor dos Exércitos, poder e domínio sobre hostes celestiais, sobre os reinos da terra, né? Esse Deus, esse Senhor, ele ordena a Ageu, ao seu profeta, a que pergunte agora os sacerdotes que estavam naquela nação, né, sobre uma questão que tem toda a relação com a Torá, ou seja, com a lei, que eles deveriam saber e eles deveriam estar exercendo, sendo obedientes àquela lei. Nós aqui já podemos destacar algo muito interessante, irmãos, porque a palavra do Senhor é direcionada aos sacerdotes que talvez estavam com Josué, lembra o sumo sacerdote? Aqui a gente não vê mais aquela ordem da Zorobabel, Josué e o povo. Agora, diretamente, Ageu fala aos sacerdotes presentes, que estavam, sim, certamente com Josué como sumo sacerdote. E essa especificação dessa palavra, ela é, em primeiro lugar, aos sacerdotes, e ela se refere sobre, tem o tema da lei, né? E certamente esse algo era muito importante, na qual o povo, sim, estava falhando. O povo não estava sendo obediente a essa lei. Por isso vem a palavra do Senhor. E como o templo ia ser reconstruído, esse sistema de sacrifício novamente ia ser erguido, né? A adoração devia certamente ser preservada assim como fora instituída no passado. Nós vemos em Números, Levíticos, toda a ordenança bem criteriosa de como deveria ser adorado a esse Deus, né? Por meio dos sacrifícios. Mas isso aqui não estava acontecendo. O povo ainda continuava relaxado em seus pecados. Por isso vem a palavra do Senhor, por meio do seu profeta, aos sacerdotes sobre essa questão da lei cerimonial em primeiro lugar, sobre a contaminação e sobre a purificação, 2 temas importantes. E como profetas, como portadores e pessoas que deveriam ensinar a lei ao povo, eles deveriam saber. Eles deveriam ensinar ao povo sobre questões sumamente importantes, por se tratar a adoração a esse Deus que é santo, né? Lá em Malaquias, que foi também um profeta contemporâneo, Ageu, no capítulo 2, no versículo 7, ele faz referência a isso, a que os sacerdotes deveriam estar fazendo. Malaquias 2:7 diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e na sua boca todos devem buscar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Esse é o trabalho daqueles sacerdotes. Então a palavra do Senhor vem a esses sacerdotes que talvez estavam vacilando em algumas questões, não estavam ensinando sobre a santidade desse Deus. E Ageu faz as perguntas que vêm da parte do Senhor. Ageu faz 2 perguntas, na verdade. E aí no versículo 12, vamos ver a primeira. E essa primeira pergunta, irmãos, já tem a ver, já vamos fazer um pequeno resumo, com a transmissão da santidade.
se essa santidade ela se transmite de uma forma direta ou indireta, né? Nós vamos lembrar que no altar do sacrifício era oferecido a carne de um animal separado, ou seja, santo, né? E exclusivamente para Deus, como um serviço de adoração a esse Deus, para expiação do pecado do povo. É um cordeiro, no nosso caso, um cordeiro que veio, né? Claro que a gente hoje entende que esse cordeiro que veio morrer era o único cordeiro, o cordeiro santo, separado, sem mancha, e ele era perfeito para ser derramado, para ser sacrificado como expiação dos pecados. Mas naquele então existiam os animais, e aquele animal deveria ser separado exclusivamente para Deus. Esse animal deveria estar em perfeitas condições. A carne desse animal, que sobrava através do sacrifício, do holocausto oferecido a Deus, diz lá também em Levíticos que era permitido para os sacerdotes levassem. Eles poderiam, era para eles também, para ser um mantimento. E ao levar, diz aí o texto, que eles faziam com suas vestes santas, preparadas também para esse local. Ou seja, eles pegavam a carne e começavam a transportar. E essa veste santa que transportava a carne, se ela tocasse em algum alimento não santificado, diz aí o texto, né? Esse contato não tornava o outro alimento, ou seja, qualquer mantimento santo. Então, o processo de santificação era a carne, a veste, por tocar na carne, sim. Lá em Levítico 6:26 fala sobre isso. Mas um terceiro elemento, se tocar tanto a veste, não era santificada por uma questão de que a santidade ela não pode ser transmitida dessa maneira. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. E a resposta dos sacerdotes foi de uma certa maneira correta. Eles responderam que não pode ser santificado se as vestes, a borda da roupa do sacerdote tocar em outro mantimento. Não pode ser santificado. E nós vemos que o significado disso, irmãos, é que a santidade ela não pode ser transmitida de um segundo objeto para um terceiro objeto. Ela não pode ser transmitida, porque ela é exclusiva. Ela é separada para esse Deus. Não existe, podemos dizer, santidade por osmose. Não é que alguém vai impor as mãos, você é santo agora. Não. Quem faz isso é somente Deus, através de Jesus, para cada um de nós. Não posso pôr a minha mão no Pedro e falar, você é santo agora. Não posso. Não tenho autoridade. Somente Cristo Jesus pode fazer isso por ele. Por ele. E uma ilustração mais fácil de compreender seria a seguinte: se um homem saudável não pode comunicar sua saúde a um filho enfermo. Eu tenho o caso do meu filho agora que amanhã tem que fazer cirurgia. Como eu quero que ele fique bom para ele fazer a cirurgia, irmãos? Como eu quero ficar no lugar dele? Passar essa doença para mim, eu acho que eu estou bom de saúde. Passo para ele, né? Como eu queria fazer isso, mas não consigo, não tenho esse poder, né? Porque a santidade, a saúde, nesse caso, ela não é transmitida dessa maneira, né? Mesmo assim, a gente ora para que Deus possa fazer um milagre na vida dele, se for a vontade dele, né? E ele amanhã consiga fazer a cirurgia, né? Mas a gente descansa nessas mãos soberanas desse Deus, amém? A santidade, irmãos, aqui ela é, como eu falei, ela é priorizada e ela é reservada por causa da sua consagração exclusiva. Naquele caso, a carne foi consagrada para isso. As vestes do sacerdote foi consagrada exclusivamente para isso. E ela não pode ser transmitida por um contato indireto. E no versículo 13 tem uma contrapartida, né? A seguinte pergunta tem a ver com algo que sim é transmitido, com algo que sim é fácil de passar, muito fácil, né? E o contato, disse o texto, né? Vocês têm a pergunta que Ageu, se alguém que se tornou, no versículo 13, se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará lá impura? E os sacerdotes responderam que sim, né? Ficará impura. O contato com o cadáver ocasionava, irmãos, grande impureza que só podia ser removida mediante uma purificação com água depois de 7 dias. Depois de 7 dias. E nesse tempo, tudo quanto o imundo tocava, se tornava tudo imundo, tudo impuro, por causa da
na contaminação da imundícia, né, do pecado, é representado aqui na imundícia, né? E a resposta, como eu falei, os sacerdotes também foi correta. Eles mostraram um conhecimento das leis cerimoniais, eles estavam cientes dessas leis. E no versículo 14, vemos a continuação. Nesse caso aqui, Ageu já cessa com as perguntas e agora faz uma reflexão muito séria para com os sacerdotes, né, e para com o próprio povo de Deus. Depois de obter a resposta dos sacerdotes, agora Ageu responde dizendo que este povo, esta nação, lembra que esse termo, este povo, lá em Ageu 1, Deus se referia a este povo com menosprezo. E aqui Ageu volta a falar da mesma coisa. Este povo, não meu povo, senão este povo, em tom de repugnância mesmo, de algo que está errado, algo que não está bem, está em contra os princípios, a verdade de Deus. Então ele, aí no versículo 14, diz isso: este povo, esta nação está assim, está impura diante do Senhor, é algo que não deveria estar passando, por ser um povo escolhido, um povo separado, desde a antiguidade. Irmãos, a impureza deles estava espalhada por conta desses corações longe do Senhor, longe da santidade, até nas coisas ritualísticas. Essas coisas ritualísticas que o povo deveria oferecer ao Senhor. Tudo que eles tocassem se tornava impuro. Eles estavam aptos para entregar uma adoração correta diante do Senhor. Suas mãos eram impuras por causa do pecado que ainda estava habitando em vidas. Coisa tremenda. Por isso vem a palavra do Senhor. Assim esse povo, assim essa nação diante de mim, diz o Senhor. Tudo é impuro. Irmãos, o chamado do Senhor, aqui nós vemos, fazendo já uma implicação e uma aplicação ao mesmo tempo, esse chamado do Senhor por meio do seu profeta, até aqui certamente ela é forte, chamar de impuro a esse povo que deveria ser santo, separado. Em essa situação não era possível oferecer sacrifícios ao Senhor no seu santo templo que deveria ser erguido. Não era possível fazer dessa maneira. A adoração devida ao Senhor certamente é na santidade e não no pecado. Tudo pelo contrário. Não existe adoração quando há pecado. Pois o pecado, irmãos, ela é ofensa, ela é mancha. Ela transgrede as leis do Senhor, que nada mais são a representação do que esse Deus é. Essa adoração não é aceita por Deus por causa da separação entre a sua santidade e do pecado. Isso, irmãos, nos deve fazer refletir como nós estamos diante desse Senhor Santo, desse Deus Santo. Como nós estamos? A nossa adoração, ela deve ser feita de uma forma sincera, ela deve ser feita de uma forma honesta. Quando me refiro à adoração, não é somente vir cantar aqui nos domingos, não. A nossa vida diária. Como eu estou diante do Senhor. Como eu lhe rendo adoração a esse Senhor, a esse Deus todo santo. Ela deve ser de uma forma santa, essa adoração a esse Deus. E saiba você, irmão, que humanamente isso é impossível de fazer. Você e eu não podemos fazer por si só uma entrega de adoração ao Senhor de forma santa. Não podemos fazer. Não há como agradar ao Senhor se não for, bendito sim, né? Condicional, se não for por Cristo Jesus. Somente por Ele. Esse Jesus, como nós cantamos, veio como sacrifício santo, né, como um cordeiro sem mancha, para morrer na cruz e derramar seu sangue. Esse sangue que nós temos a certeza que ele é eficaz. Esse sangue que nos limpa do pecado, que nos limpa da impureza. Esse sangue que chega a cada um de nós, não por osmose, não chega por nós por osmose, mas direto da parte dele, né? Vem de Deus, por meio de Cristo, a cada um de nós, por meio e mediante a fé e a graça que vem do próprio Deus, como diz Efésios 2:10. Essa santidade, irmãos, ela nos é imputada. Não merecemos. Ela nos é imputada, nos dada por graça. Ele nos é colocada na nossa conta. E ele
E é por ele e por meio dele, por Cristo Jesus, que podemos agora oferecer sacrifício, podemos oferecer adoração a esse Deus. Somente por Cristo. E esse Deus agora nos vê como santos, mas por causa de Jesus, por seu sangue que tira de nós o pecado desse mundo e que habita em nós. Aí eu te pergunto, se você ainda não está em Cristo, tudo que você é em primeiro lugar e tudo que você faz em segundo lugar ofende a Deus por causa da imundícia do pecado em você. Por isso eu te digo, se arrependa e creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que Deus possa olhar em você através de Jesus e falar, agora sim eu vejo santidade por meio de Cristo. Agora eu posso aceitar a sua adoração. E se você já está em Cristo, mas ainda tem vícios pecaminosos que atrapalham essa santidade que deveria estar florescendo em sua vida, que ofende ao Senhor, pecado, também se arrependa e ande em santidade para a honra e glória de Deus. Poderia terminar o sermão aqui, vamos continuar. E o Senhor, irmãos, continua entregando sua mensagem por meio de Ageu. Agora vem sim um chamado a considerar seus corações ante tudo isto, ante tudo que ele já tinha falado, e lembrar também das consequências do pecado, do afastamento deles para com Deus. E o segundo ponto vai do versículo 15 ao 17, tem a ver com a lembrança dessas consequências do pecado. Deus faz lembrar eles as consequências do pecado. E aí começa o versículo 15, né, dizendo algo que já nós vimos também no capítulo 1, algo que já foi mencionado, essa palavra considerar, né, pode ser meditar o que há nos seus corações, considerem seus corações naquilo que aconteceu como algo a ser pesado, algo a ser levado a sério, não menospreciado. Olhem para trás. A vida deles não estava indo bem, irmãos, até no seu dia a dia, nos seus trabalhos não estava indo bem, estava tudo errado. Comida, roupa, dinheiro, nós vimos também no capítulo 1, não era suficiente para eles. Estavam até sofrendo consequências, sim, do seu pecado. E aí o Senhor diz que o faz olhar ao redor, faz meditar eles em seus corações sobre as suas próprias vidas, antes de pôr as mãos até na massa e construir o templo do Senhor, né? Até por com uma vida bagunçada, uma vida ímpia, sem confissão de pecado, o templo não seria apto para a glória do Senhor que deveria estar em meio deles. Mãos impuras não deveriam estar construindo um templo santo que era somente para o Senhor. E aí no versículo 16 também o Senhor os faz lembrar sobre a escassez até da colheita, né? Por menosprezar a caça do Senhor. Os campos diz que foram afetados, as lavouras diminuíram as suas safras por causa e em virtude do pecado do povo. E além da lavoura ser afetada, no versículo 17, diz que também eles mesmos receberam essa disciplina do Senhor. As queimaduras, a ferrugem, né? O graniço, os alcançou também a eles mesmos. Eles mesmos sofreram isso. Juízo, irmãos, além de ser somente na natureza, também estava agora sobre o povo. Estavam sofrendo fisicamente as consequências da sua desobediência e o juízo de Deus. Lembrem de Deuteronômio 28, quando Deus, separado os dois montes, as bênçãos e as maldições, e aí a lista de maldição é maior que das bênçãos. Se eles eram desobedientes, então eles estavam sofrendo agora esse juízo por causa da sua desobediência, irmãos. E mesmo assim, continua o texto, ninguém voltou ao Senhor, diz aí, finalizando o versículo 17. Ninguém, não houve entre vocês quem voltasse para mim. Uma consequência terrível da cegueira do pecado que faz com o ser humano. Ninguém agora, todo mundo rejeita Deus por causa do pecado. Ninguém quis olhar para os céus. Ninguém quis se arrepender e clamar ao Senhor por perdão e misericórdia. Ninguém quis fazer isso. E nós vemos que é o próprio Deus que intervém, irmãos. Ele, sim, intervém com graça e com misericórdia. Naquele então já.
Ele teve que enviar seu profeta para chacoalhar o seu povo e fazê-los ver a situação na qual estava. Se Deus não tinha posto a sua mão misericordiosa em meio deles, o tempo ainda estaria em ruínas. Mas é o próprio Deus que intervém, enviando seu profeta para esse povo. Um pastor chamado Wilson de Souza Lopes, ele foi pastor de uma igreja presbiteriana aqui do Brasil, ele disse o seguinte: quem não tem memória, não tem história. Quem não tem história, não tem gratidão. E quem não tem gratidão, não tem o que agradecer. Esse pode ser, esse povo, irmãos, eles se tinham história, eles se tinham algo a expressar, eles tinham tudo isso. Eles tinham toda a possibilidade de expressar gratidão, de ser agradecidos, eles tinham. O problema era o pecado que estava cegando. Eles tinham história desse Deus glorioso que veio a resgatar. Por isso, o Senhor agora os faz voltar ao passado, considerar os seus corações, ver a sua história, de onde Deus os tinha tirado. Não fazia menos de 18, 20 anos que eles voltaram do exílio para a reconstrução do templo, mas eles tinham já esquecido. E Deus agora fala: considerem seus corações, olhem, meditem o que aconteceu com vocês, sobre tudo que vocês passarem, por sobre todos os seus pecados que estão afastando a minha presença de vocês. E nós, irmãos, nós temos memória de onde o Senhor nos tirou. Nós temos a história de como este Cristo nos salvou. Você se lembra disso, de onde o Senhor te tirou? Você é agradecido ao Senhor por tudo que Ele fez por você? Você é agradecido pelo imenso sacrifício feito na cruz por você no Calvário, como nós cantamos também hoje? Você é agradecido? Ou ainda você está metido em seu pecado, ainda negando ouvir a sua palavra em seu coração e menosprezando essa doce voz que quer sua santidade? Queira o Senhor tocar seu coração, tocar seu orgulho, fazendo-o mais parecido com Cristo, aquele que se humilhou, aquele que é humilde e se entregou por você na cruz do Calvário. Queira o Senhor fazer isso em você hoje, nessa noite. E o Senhor conclui essa sessão da mensagem, já concluindo, irmãos, a mensagem também, exortando ao povo, né? Exortando a obediência. E, além disso, declarando as suas bênçãos decorrentes, por causa da sua fidelidade, em primeiro lugar, e também a obediência do povo. Dos versículos 18 a 19, veremos isso. O Senhor ordena, né, essa palavra aí. Por isso, desde o dia de hoje, vemos que o verbo está no imperativo. O Senhor ordena, né? Ele exorta novamente a meditarem, a considerar seriamente seus corações. Tudo isso que ele já tinha acabado de entregar na mensagem, né? Ele pede novamente, ele se exorta. Aí no hebraico, irmãos, existe uma interjeição no texto hebraico, nesse versículo aqui, 18, que pode significar como uma rogativa do Senhor ao povo, ou seja, pode significar faça o favor de fazer isso. O Senhor clamando ao seu, faça o favor. Considere o que aconteceu com vocês. Medite em seus corações. Isso deveria ser feito nesse mesmo dia, já não esperar mais. Deveria ser feito nesse dia. Desde o dia que o Senhor falou por meio do seu profeta, desde o dia que ele começaram a reconstrução da casa do Senhor. Meditem, e ele repete novamente, coloquem em ação as palavras recebidas. Coloquem em ação as palavras recebidas. Não esperem mais, se arrependam e coloquem em ação as palavras recebidas. E aí vemos no versículo 19, terminando, e eles sendo obedientes, né, obedecendo, acatando a palavra do Senhor, fazendo o que o Senhor acabou de dizer, disse o Senhor que os abençoaria com uma lavoura farta. Os celeiros, sim, estavam vazios e os campos estéreis, né? Mas a partir daquele dia, isso era em dezembro, como nós acabamos de ver também a datação, né?
tempo que era para plantar, mas aí os celeiros estavam vazios. Mas aí vem a promessa do Senhor. A partir daquele dia, o Senhor os abençoaria por causa da sua fidelidade, em primeiro lugar, de Deus para com o seu povo, e também a causa da obediência do povo, de fazer, sim, Senhor, assim faremos. Os campos diz que voltariam com abundância. As lavouras voltariam a ficar pejadas de frutos, e os celeiros voltariam a se encher. E os lagares transbordariam novamente de vinho, disse o Senhor. Eram promessas do Senhor, e quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Irmãos, as bênçãos do Senhor seriam, sim, decorrentes, em primeiro lugar, pela sua aliança feita. E nós vimos também Deus falando isso que lá no capítulo 2, versículo 5, segunda aliança que fiz com vocês, né? A presença desse Senhor estaria com eles, garantindo-lhe o êxito e também as bênçãos decorrentes. A obediência à palavra do Senhor deve ser uma resposta a nós também em todo tempo, irmãos. A sua palavra, devemos ser obedientes a Ele. Certamente nós passamos por circunstâncias que o Senhor permite que atravessemos por causa da nossa desobediência. Parece que a mão do Senhor pesa sobre nós, né? E o reconhecimento desse erro nosso, da nossa desobediência, desse pecado, ele deve ser rápido. E devemos voltar aos caminhos do Senhor. Aquele pai que ama, ele disciplina. A maior bênção, irmãos, que nós podemos receber a ser obedientes, em primeiro lugar, não são as coisas materiais, é a misericórdia e a graça estendida a nós. Essa é a primeira bênção. Dê glória a Deus porque Deus é misericordioso e é gracioso com você. Coisas materiais não são prioridade, embora nos faça bem, e nós precisamos delas, né? Mas nosso Senhor Jesus Cristo, em nós, ele deve ser a maior bênção que recebemos de Deus. Aqui, irmãos, certamente se trata do princípio dessa verdade, né, de Mateus 6,33. Buscar primeiramente em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas assim virão. Seja roupa, casa, que nós precisamos para uma vida que glorifique ao mesmo tempo, né? Nem muito, nem pouco, o suficiente. Em conclusão, com isso aqui eu já estou terminando, irmãos, porque temos ainda a ceia a ser realizada. O que aprendemos de tudo isso é que o Senhor, irmão, se importa sim com a nossa santidade, se importa com nós. E a obediência, ele somente é melhor que qualquer sacrifício ritualístico. A obediência, ele é melhor que qualquer sacrifício ritualístico. Obediência que somente poderíamos responder, né, com Cristo Jesus em nossas vidas. Obediência que somente poderíamos entender lendo, meditando, estudando a sua palavra. Porque assim nós conhecemos a esse Deus que é santo, nós conhecemos a esse Deus que quer que o seu povo também seja santo como ele é. E eu termino essa conclusão citando também ao pastor Hernandes Dias Lopes dizendo: sem obediência, tudo em que colocamos as mãos torna-se imundo aos olhos de Deus. O Senhor não pode aceitar nossas ofertas sem antes aceitar a nossa vida. Vida que tem que estar em Cristo Jesus para ele aceitar. Primeiro, o Senhor se agrada do ofertante, depois da oferta. Seu coração deve estar em sintonia com o Senhor para ele aceitar a sua oferta. Seja qual for, seja seu dízimo trazendo aqui no altar, seja qual for o conceito, a sua vida deve estar em sintonia com o Senhor. Deus está mais interessado no que somos do que naquilo que fazemos. Por isso, o ser é pecaminoso. Deus tira de nós esse ser e nos coloca um novo coração. Nós somos em Cristo umas novas criaturas. Daí nós fazemos as coisas, as boas obras para a sua honra e glória. Deus não busca adoração. João 4, 23, 24 diz, ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Considere, irmão, seu coração. Considere a sua adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo nessa noite. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra,
que certamente nos faz refletir, nos faz ver, Pai, quão pecaminosos nós somos diante desse Deus Santo. Mas nós somos muito agradecidos por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Obrigado porque Ele veio a este mundo, Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele habitou, Pai, sem pecar, sem cometer algum adultério contra a própria lei, Senhor. Obrigado porque Ele veio cumpri-la absolutamente, e por meio dele nós podemos agora ser declarados santos, por meio de Cristo Jesus. Eu peço que aquele, nessa noite que ainda não estiver em Cristo, Pai, que a tua palavra possa fazer, tocar, romper esse pecado, e que Cristo habite por meio do Espírito em sua vida. Isso que nós clamamos a Ti, Pai, te agradecemos pela tua palavra que nos conforta, que nos desafia, que nos traz alívio, que nos encoraja, Senhor. Obrigado por isso, porque podemos estar juntos aqui em mãos, meditando nela. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por isso. Também abençoa esse momento que teremos também em comunhão, de nos servir o vinho e também o pão, para a tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Passamos diretamente ao... Amém.